Muito bem. Com a corrupção do pecado, nós passamos a habitar em uma história que é contrária à submissão dos homens a Deus como rei. A gente vive agora no reino dos homens em rebelião contra o seu Criador. Nós habitamos num mundo visível que está em rebelião contra o Criador, não está submetido pela sua própria vontade à vontade do Criador. Está em rebelião, fazendo coisas contrárias ao que o Criador comanda e ordena para o bom funcionamento do cosmos. O reino dos homens está a serviço de diversos falsos deuses, né? Um panteão de deuses que regem ali o reino dos homens em rebelião. E essa rebelião não é necessariamente deliberada. Só o fato das pessoas não darem ao rei o lugar que lhe é devido já é participar desse reino em rebelião. Então, o que eu quero dizer com isso? Existem muitas pessoas que buscam os valores do reino de Deus. Muitas pessoas, sabe essas pessoas que você fala, gente, só falta essa pessoa se converter? E essas pessoas, elas às vezes nos confundem. E parece que essas pessoas não estão tão rebeladas quanto as outras, que fazem as coisas que são contrárias aos valores do reino de Deus. Mas para estar dentro do reino de Deus, não basta você fazer as coisas como se você estivesse no reino de Deus. É preciso que você tenha Deus como rei. Então, nós convivemos com pessoas que até podem valorizar os valores do reino de Deus, mas enquanto elas estiverem insubmissas a Deus como o seu rei, elas não estão dentro do reino, tá bom? E o reino dos homens em rebelião tem aversão ao conceito de autoridade. Por quê? Porque confunde autoridade com o exercício de poder sobre alguém e sobre autoritarismo. Ao final de contas, no reino dos homens em rebelião com Deus, de fato, o exercício da autoridade sempre vem com abuso de poder e com autoritarismo. Esse exercício de autoridade com base no poder, de forma injusta, abusiva e para fins egoístas, não é a forma como Deus concebeu o princípio da autoridade no seu reino. E mais para frente, a gente vai perceber que dentro do reino de Deus, exercer autoridade sobre algo ou alguém não é sinônimo de exercer poder e ter privilégios, mas é ter a responsabilidade extra de se sacrificar por aquele que está debaixo da sua autoridade. Mas a gente chega lá. No reino dos homens em rebelião, além do conceito de autoridade, que foi deturpado, alguns outros conceitos também foram distorcidos, como liberdade, autonomia, satisfação, prazer, diversidade. Neste reino, a gente vive para a nossa liberdade individual, para consumir, para acumular, ao invés de cultivar e guardar a boa criação de Deus. E como consequência disso, a gente vive num mundo que está apressando o tempo, maltratando os nossos corpos, negligenciando os ciclos, sacrificando a dignidade da vida humana no culto do prazer, do sucesso e da autorrealização. No reino dos homens rebelados, a história que se acredita como sendo verdadeira é que o único espaço-tempo que existe é o aqui e agora. E nós somos seres autônomos, a serviço dos nossos deuses pessoais. Por isso, as nossas liturgias são ordenadas para o quê? Para a máxima satisfação e em um mínimo tempo possível. E o reino dos homens em rebelião contra o Criador é regido pelos seguintes valores, que são completamente contrários aos valores do reino de Deus, que são enriquecer o máximo possível, né, acumular o máximo possível, no menor tempo possível, e não repartir aquilo que você acumula.
buscar a autorrealização e a autossatisfação ao ponto de abusar e exceder daquilo que dá prazer, exercer poder e autoridade sobre seus iguais, receber fama, aplausos, aprovação e ser invejado pelos seus iguais, e exercer sua vontade em independência da vontade do Criador ou de qualquer outra pessoa. E aí, como eu reforcei, alguns cidadãos deste reino em rebelião contra o Criador até valorizam as mesmas coisas que o reino de Deus, como generosidade, justiça e paz. Porém, ainda se recusam a se submeter à autoridade de Deus como rei, e isso faz com que eles, em sua essência, permaneçam como seres rebelados. O nosso Senhor Jesus veio para reestabelecer o reino de Deus na terra e nos dar um novo coração capaz de nos submeter novamente ao seu reinado e ordenarmos nossas liturgias diárias com os valores do reino de Deus. Quando a gente vive dentro do reino de Deus, a história que a gente acredita que molda a nossa existência no espaço-tempo deve ser a história de um Deus que está em missão de resgate e restauração da sua boa criação corrompida pelo pecado. E essa história de Deus tem 4 atos. O primeiro ato é a criação de todas as coisas e dos seres humanos como seus representantes na Terra e governantes. O segundo ato é a rebelião da humanidade e, consequência, submissão da criação e dos sistemas invisíveis à inutilidade e futilidade. Então, seres humanos se corromperam pelo pecado e, consequentemente, toda a existência, todo o cosmos também foi corrompido. Terceiro ato, Deus entra na história e resgata para si uma nova humanidade através de Cristo, que está sendo recriada para ser a nova humanidade que vai, no quarto ato, governar a nova criação de Deus, restaurada, redimida por Ele. Quando Deus criou todas as coisas, a sua intenção era que tudo estivesse em harmonia com Ele, sendo sustentado por Ele. O mundo seria um templo em que Deus habitaria com o seu povo. A queda da humanidade e a corrupção de todo o cosmos impossibilitou por um tempo que isso acontecesse. Deus então enviou seu Filho à dimensão material para viver uma vida incorruptível, morrer e ressuscitar, libertando a humanidade da autoridade do pecado e dando-lhe o poder de novamente querer realizar a vontade de Deus e se submeter à sua autoridade. Mas a história não termina aí, né? Deus ainda vai voltar para restaurar por completo a sua criação e habitar novamente entre o seu povo no novo céu e na nova terra, inaugurando uma nova era de justiça, paz e alegria completas sob o reinado do seu Filho, que venceu o pecado e a morte, em que a nova humanidade e vai habitar junto com a nova humanidade que está sendo recriada à semelhança do seu Filho. A gente está no meio dessa história. Por que é importante a gente saber dessa história? Porque a gente não está aqui para se autorrealizar e se autossatisfazer. A vida não é sobre isso. Por mais que a gente habite em cidades e habite sistemas, organizações que são regidas por essa outra narrativa, nossa vida, nossas liturgias, são regidas pela narrativa de Deus, pela história do que Deus está fazendo. A gente vive a partir e no meio de uma história muito específica, que é a história que Deus veio, venceu, hoje reina e um dia vai voltar para revelar o seu reinado. E nesse dia, tudo vai se fazer novo e essa plenitude que eu tanto busco vai ser nesse dia. Quando a gente vive dentro dessa história, a gente segue os valores deste reino, que são muito diferentes dos valores do reino dos homens em rebelião, que acham que o aqui e agora é tudo que existe. A gente habita o mesmo espaço-tempo que aqueles que estão em um reino de rebelião, mas somos leais a outro reino e a outro rei. E como consequência disso, as nossas vidas devem ser regidas por outros valores, tais como simplicidade material, a fim de ter distribuição igual de bens para todos, através do exercício da moderação e da generosidade. Um outro valor é se realizar ao fazer a vontade do Pai,
mesmo que isso envolva alguma atividade que não seja prazerosa e confortável. Humildade, integridade, honestidade, justiça, compaixão, misericórdia e serviço. Confiança e submissão irrestrita ao Pai, como autoridade suprema das nossas vidas e o bem supremo da nossa existência. Por que eu firmei esses fundamentos? Porque a gente não pode falar sobre as diferenças criacionais, intencionais, entre homens e mulheres, sem saber que existe essa distinção de reinos. E que grande parte daquilo que a gente vai estar lutando contra quando a gente diz autoridade, ou quando a gente diz papéis, igualdade, vai ser influenciado pelo fato de que nós habitamos no mesmo espaço-tempo que pessoas que não gostam de autoridade, de pessoas que estão a serviço de falsos deuses e que têm como história de vida uma narrativa diferente da narrativa que a gente acredita. Então, é muito importante que a gente tenha como fundamento para a gente partir, então, para essa diferenciação entre gêneros, como fundamento o fato de que nós somos seres integrais, mesmo sendo compostos por várias partes, e também que nós somos seres desejantes, devotos, narrativos e litúrgicos. Assim, a gente tem uma base de comunalidade entre homens e mulheres, a partir da qual a gente vai poder sustentar as diferenças que não excluem e sobrepõem o valor ou a posição dentro do reino de Jesus, tá bom? Então, a partir da próxima semana, a gente vai, enfim, se aprofundar nesse sistema e nesse princípio da relação entre o feminino e o masculino, e tentar desvendar um pouco mais sobre qual foi a intenção original de Deus para esse relacionamento, como essa intenção foi distorcida pelo pecado e agora como Jesus a resgata e nos pede para exercer essa relação agora que a gente habita e a nossa lealdade está para com o reino de Jesus e não o reino dos homens em rebelião, ok? Então, até a próxima semana. Espero que eu não tenha fritado muito seus neurônios nessa semana. Entre lá no grupo do Telegram pra gente conversar mais, pra gente tirar alguma dúvida que tenha ficado, tá bom? E não deixe de baixar o material de apoio dessa semana para ler os textos bíblicos complementares e fazer a reflexão com base nas perguntas que a gente separou para esse tema, tá bom? Um grande beijo e até a próxima semana.